Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos felizes, né, em poder conversar com vocês, tá fazendo esse contato com vocês, né? E sintam-se abraçados pela Persília, tá bom? Muitas saudades, tá bom? De vocês. Espero que em breve nós possamos nos ver para esse abraço ser pessoal, né? E a gente concluiu um conteúdo sobre os sujeitos, né? A gente falou sobre o sujeito e tal, a questão da oração, para que vocês possam lembrar, aliás, que vocês possam não esquecer dos conteúdos anteriores, que é assim, em gramática, gente, uma coisa leva a outra. A gente concluiu os tipos de sujeito, não foi? Na aula passada, você aprendeu o que é sujeito. Quem ainda não aprendeu ainda, esteja alerta, não deixar de pesquisar, né, no livro, na internet, já que vocês nessa quarentena aí estão de donos dela, né? Então façam um bom uso da internet para a questão de pesquisa, para aprimorar melhor o conhecimento de vocês. Então a gente viu os tipos de sujeito, que são o sujeito simples, composto, oculto, desinicial, sujeito indeterminado, e a gente teve a oração sem sujeito ou inexistente, né? O sujeito inexistente. E quando a gente fala também de sujeito, a gente lembra que o sujeito, ele é chamado de termo essencial da oração. Foi isso que eu expliquei na nossa primeira aula sobre sujeito? Eu disse que sujeito e predicado são termos essenciais. Por que eles são chamados assim? Essencial é aquilo que não pode faltar. Olha um exemplo aqui bem bacana, aqui bem próximo de nós. Nessa pandemia, o governo, foi fechado tudo no início, foi tudo, parou tudo. O mundo inteiro parou. Aí, aos poucos, foram dizendo assim, vão ser agora reabertos serviços essenciais. Olha só o que é essencial. Farmácia, supermercado. É aquilo que não pode faltar na vida da gente. A alimentação pode faltar na nossa vida? Não pode. Então, os supermercados tiveram que abrir para que fossem vendidas coisas para a gente. Tanto que antes, quando o pessoal ouviu dizer assim, gente, vai fechar tudo, olha, tá acontecendo a pandemia no mundo e vai fechar tudo. Milhões de pessoas correram para os supermercados com medo de faltar as coisas e foram comprar, encher a geladeira, dispensa tudo. Por quê? Porque a alimentação é essencial. Então, o que é essencial? É aquilo que não pode faltar. E, sintaticamente falando, trazendo para a gramática, para o que a gente está vivenciando no estudo, essencial significa aquilo que não pode faltar na oração. O que não pode faltar na oração? Sujeito e predicado. O que a gente vai ver agora é relacionado a parte desses termos essenciais. Olha, quando eu digo sujeito e predicado, tem alguma coisa que liga o sujeito, o ser de quem a gente está falando, ao que está se falando dele. O predicado não é o que se fala do sujeito? Então, tem que haver alguma coisa. Quando a gente estudou, eu comentei com vocês sobre predicado verbal, o que foi que eu disse? Que o predicado verbal, ele tem como núcleo um verbo de ação, não foi? O que é verbo de ação? A mesma coisa que verbo significativo. Por que ele recebe esse nome? Porque existe outro tipo de verbo que ele não é de ação, que ele não representa uma ação. Significativo não quer dizer que ele não tenha significado, não é isso não, gente, por favor. Olha, significativo quer dizer representar a ação, que pratica a ação. Então, quando eu digo Persília explicou sobre sujeito, o que foi que eu fiz? Eu expliquei sobre sujeito. Qual foi o verbo que eu coloquei bem aí para indicar a minha ação? É explicar.
verbo de primeira conjugação, é explicar, é um verbo de ação. É isso que é significativo. Por quê? Porque existe o verbo significativo e existe o verbo de ligação. O verbo significativo, ele caracteriza o predicado verbal. O verbo de ligação, ele já caracteriza o predicado nominal, que ele já vai ter outras características que a gente vai estudar depois. A gente já viu o predicado verbal, não foi? A gente já viu isso? O verbo é o núcleo, verbo de ação. E agora a gente vai estudar, nesse novo conteúdo, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Esse conteúdo está precisamente nas páginas 49, 50, até a página 52 do livro de vocês. E, gente, olha, esse conteúdo, ele é de fácil compreensão. Por quê? Porque os verbos de ligação, eles são poucos. Desde quando eu estudei a primeira vez verbo de ligação, eu aprendi todos. Por quê? Porque eles são poucos. Lembrem-se, quando nós fomos começar a estudar verbo, que nós falamos em verbo significativo, eu disse para vocês que os verbos de ação, eles são quase que incontáveis. Quer dizer, o que é que a ação? É tudo que você faz. Cantar, pular, sorrir, comer, dormir, chorar, dançar, bocejar. Tudo é ação. E aqueles verbos que não estão exprimindo a ação, que exprimem estado ou modo de ser do sujeito, ele é chamado de verbo de ligação. Certo? E esses verbos de ligação, eles recebem um conceito, né? Ó, lá no livro de vocês, tá escrito assim, olha. Verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam. Qual é a palavra que caracteriza um sujeito? Que caracteriza o substantivo? Porque o sujeito, ele é composto por um substantivo. Qual é a palavra que caracteriza o substantivo, gente? O adjetivo. Então, o verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma qualidade dele. É simples. Simples, ó. Une uma qualidade, estado, característica ou modo de ser do sujeito. Serve para conectar o sujeito a seu predicativo. Não acrescentam ideia nova ao sujeito nem expressam ação. São chamados também verbos de estado. Então, vamos lá para o primeiro conceito. O verbo de ligação, ele vai unir o sujeito a uma qualidade dele, ou a um estado desse sujeito, ou uma característica, ou um modo de ser dele. Vamos ver o que é isso. Ó, une uma qualidade. Pecília é legal. O que eu estou dizendo de mim mesma? Que eu sou legal. Então, qual é a minha qualidade aí? Legal. Qual é o verbo de ligação? O verbo ser. É legal. Pecília é legal. Sujeito pecília. Verbo de ligação é legal. É a qualidade que é dada a mim. Com relação ao estado, como é que é isso? Olha, eu estou bem. E se eu fizer uma pergunta? Vocês estão bem? Aí eu tô falando, eu tô me referindo a estado. O verbo estar, ele indica estado do ser. Como é que vocês estão? Priscila, estamos bem demais. Estamos felizes, nós estamos folgados, estamos à vontade. Então, é um estado de vocês. Característica. Maria Clara é alta. A Maria Clara lá do fundão, Maria Clara. Lembra? Maria Clara? Tô falando lá de tu, bichinha. Ó, Maria Clara é alta. Qual é a característica da Maria Clara aí? Alta. Certo? Alta é característica dela. Modo de ser.
É o modo de ser de alguém. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. O Arthur Aparecido. Ó, o Arthur Aparecido, o modo de ser dele. Arthur é uma criança bacana, inteligente. O que é que eu tô dizendo? O que é que ele é, o Arthur? Bacana e inteligente. Representado por qual verbo? O verbo ser, que é o verbo é. E com relação à conexão, ó, quando eu digo conectar, é unir, mesma coisa que unir. Ó, vocês estão conectados aí comigo agora. Vocês estão unidos, estão ligados à Persília na aula de gramática. A aula de gramática está boa. Então, tá conectando aí, ó, o verbo de ligação tá conectando o sujeito ao predicativo. O que é predicativo, gente? A mesma coisa que qualidade. Todo adjetivo é predicativo. Às vezes acho que você já ouviu essa expressão, alguém dizer assim, fulano tá cheia de encheu ela de predicativo. Encheu ela de quê? De qualidades, características, tá? Qualidades. Mesma coisa que predicativo, certo? Aí eu coloquei para vocês não esquecerem, porque é fácil. Quando eu disse para vocês que são poucos, olha só eles aí, olha. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, continuar e andar. Esse andar é no sentido de estar. Ó, deixa eu dar um exemplo. Eu ando irritada com os problemas da viagem. Ando. Esse andar, né, eu ficar caminhando, não, viu, gente? Ó, é diferente de dizer assim, Persília anda rápido. Tá no sentido de eu caminhar rápido, caminhar ligeiro. Agora, quando eu digo eu ando preocupada com vocês, é diferente. Aí já está se referindo a um estado, viu? Nossa, você parece cansado. Esse parecer aí é o verbo de ligação. É diferente de eu dizer assim, a Ana Clara parece com a mãe dela. A Ana Clara, a cara da mãe dela parece. Esse parecer aí, esse parecer é diferente desse parece cansado. Porque quando a gente olha pra cara da gente, eles dizem assim, eita, mas sua fisionomia, hein? Tá triste, tá assim, cansada, cansativa. O verbo de ligação, ele dá essa noção do perceber, certo? Por quê? Porque é um modo ele representa o modo de ser da gente, o estado da gente. Nós não somos os sujeitos, viu? Se a gente disser assim, a carteira está quebrada. Qual é o estado da carteira? Está quebrada. Não presta mais, ok? Agora, com relação ao predicativo do sujeito. O livro de vocês traz um conceito hiper, mega, ultra bacana do que vem a ser esse predicativo. Olha, é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. E que esse predicativo, ele se une ao sujeito pelo verbo de ligação. Então, você tem um conceito aí e as características, só que você tem que pensar assim, o que é o predicativo mesmo? O predicativo é a qualidade, a característica que é dada ao sujeito. Você tem, ó, sujeito, verbo de ligação, predicativo. Quer dizer, substantivo, verbo, adjetivo. É essa sequência, não tem como errar, não tem como você não memorizar. Ó, substantivo, Persília. Verbo de ligação, é. Legal, adjetivo. Aí, não é simples? Tá bom? Palavra que informa uma característica, qualidade ou estado do sujeito da oração. A gente já comentou sobre isso aí, que é o predicativo do sujeito, né? Sempre concorda em número com o núcleo do sujeito. Sempre, gente. Olha, se eu disser assim, Persília é legal, tá no singular, não é? Se eu disser, nós somos legais, tá concordando em número
com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo? No primeiro exemplo é legal. No segundo exemplo, legais. Se eu disser assim, olha, a turma do 7º ano é inteligente. Vejam que está concordando em número e com núcleo. Qual é o núcleo? Inteligente. Verbo de ligação é sujeito, a turma do 7º ano. Se eu me referir, os alunos do 7º ano são inteligentes. Eu tenho um núcleo aí no plural, que são alunos, e o núcleo do predicado, que é inteligentes, vai para o plural também. Olha só, os alunos do 7º ano são inteligentes, ok? O predicativo do sujeito pode ser também a característica ou qualidade que se liga ao sujeito por meio de um verbo, que é o de ligação, que a gente já sabe. E o predicativo do sujeito, ele é o núcleo do predicado nominal. Ficou claro, gente? Olha o exemplo que nós colocamos. A paisagem era incomparável. Qual é o sujeito? A paisagem. Qual é o predicado nominal aí? Era incomparável. Gente, predicado nominal é o predicado que é caracterizado pelo predicativo do sujeito. Eu disse ainda há pouco, predicado verbal, o núcleo dele é um verbo de ação. O predicado nominal, o núcleo dele é o predicativo do sujeito. No caso aqui, olha, a paisagem era incomparável. Incomparável é o núcleo desse predicado. Por que é nominal? Porque tem um nome. Incomparável é o adjetivo. Adjetivo está na classe dos nomes. E no caso, a paisagem seria o sujeito. Tá? Agora vejamos. O céu ficou azul brilhante. Qual é o sujeito? O céu. Verbo de ligação, ficou. E qual é o predicativo do sujeito? Qual é a característica que está sendo dada para o céu? Azul brilhante. Então, sujeito, o céu, predicado nominal, ficou azul brilhante. Fazendo a análise, eu tenho o céu como sujeito, ficou o verbo de ligação, azul brilhante, predicativo do sujeito, que é a característica que é dada ao sujeito. Agora observe essas orações aqui. Vamos lá. Olha, nós temos 3 orações aí. Vamos ver quais são. Ó, o quarto da manhã estava nublado. Os blocos de gelo eram rosa. A paisagem era incomparável. Crianças, me acompanhem aí. Vamos lá. Qual é o sujeito de cada oração? Qual é o sujeito de cada oração aí? Qual é? É isso aí. O quarto, os blocos, a paisagem. Muito bem. E qual é o predicado de cada oração? Vamos lá. Quem sabe? Estava nublado. Muito bem. Era um rosa. Muito bem. Era incomparável. Certíssimo. Agora, qual é o núcleo de cada um desses predicados? Quer dizer, qual é a palavra mais importante desses predicados aí? Melhor dizendo, qual é o predicativo do sujeito? Vamos lá? Já achou? Você já achou? Vocês já acharam? Nublado, muito bem. Rosa. Incomparável. Certíssimo. Esse é o núcleo. Olha, no predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. Agora, esses predicados aí,
estava nublado, eram rosa, era incomparável. Como eles podem ser classificados, gente? Eles são verbal ou nominal? Hã? Nominal. É nominal, tá? São chamados de predicados nominais. Por quê? Porque o núcleo deles é um nome. Tá ok? Então, gente, aprenderam? Hã? Vocês aprenderam direitinho? Certo? Ó, verbo de ligação é o verbo que une o sujeito, a qualidade dele, ou a característica, o estado ou modo de ser, quer dizer, é o seu predicativo. O predicativo do sujeito é a qualidade que é dada ao sujeito, e ele é ligado por um verbo de ligação. E predicado nominal é o nome que se dá ao predicado que traz características do sujeito, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo. Ele é muito bacana, muito fácil, muito simples, tá bom? Se você não entendeu, chama no privado, que a gente tira essa dúvida, tá bom? Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. E não deixe de ler as páginas que vão aí no roteiro de estudo, tá? Aí que você vai aprender melhor, tá bom? Então, fiquem na paz. Um abraço bem carinhoso da Pecília. Não deixe de estudar, não deixe de fazer as atividades e também não deixe de me cobrar explicações do que vocês não estão entendendo. Nós estamos aqui para isso, tá bom? Você aí na sua casa e eu aqui na minha casa, do outro lado aqui do estado, né, do Piauí, recomendando a você que estude e tirando suas dúvidas. Um abraço bem grande e um cheiro da Pecília. Até a próxima aula, se Deus quiser.